Olá pessoal, esse vídeo tem o intuito de explicar para vocês como usar o Drive compartilhado. Então aqui, eu estou na página da internet, eu vou no Drive, eu vou abrir o meu Drive institucional. Então aqui, eu olho do meu institucional. Na lateral esquerda, a gente tem aqui, drives compartilhados. Então, eu tenho duas pastinhas, de drives compartilhados. E aí, eu vou aqui no APNPs noturno. Então, aqui dentro, a gente vai ter uma pasta para cada área. Humanas, linguagens e natureza e matemática. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, a área de humanas. Dentro da área de humanas, a gente tem uma outra pastinha referente à 13ª semana. Então, em cada área, a gente vai ter uma pasta referente a cada semana que a gente vai trabalhar. E um arquivozinho com algumas orientações, ok? Então, aqui dentro da pasta, eu já coloquei 6 formulários, um para cada série que a gente tem no noturno. Então, tem aqui, primeira etapa, primeiro ano, segunda etapa, segundo ano, terceira etapa e terceiro ano. Por exemplo, eu vou pegar aqui a terceira etapa, Eu entro em humanas, eu dou aula para a terceira etapa, então eu quero colocar as minhas atividades da terceira etapa, eu dou 2 cliques, abro o meu formulário e aqui já tem o nome, do formulário, da atividade, uma breve descrição aqui falando alguma coisinha com os alunos, que aí vocês podem editar, colocar o que vocês acharem necessário. A perguntinha, do nome do aluno, para ele escolher de que etapa ele é, e aqui embaixo você já vai colocar as suas questões. Então, você tem uma questão, você vai elaborar, vai pegar um texto de algum lugar, você coloca a pergunta aqui, as opções, sempre lembrando de marcar que as questões são obrigatórias e a chave de resposta. Então, qual é a opção correta? Se tiver como adicionar um feedback, por que aquela resposta é a correta ou por que as outras são erradas, Sempre lembrar de marcar qual é a resposta correta e dar o feedback para o aluno. Outra forma da gente acrescentar as questões dentro do formulário é importando a pergunta de um outro formulário que você tem. Então, aqui do ladinho, a gente tem esse retângulozinho, a folhinha, com a setinha. Então, eu vou em importar. Aí, aqui eu clico, em formulários e vou botar o nome do meu formulário que eu quero aproveitar a minha questão. Então, eu tenho que saber exatamente o nome que eu dei para esse formulário. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o terceiro ano, semana 12, Aí, aqui na lateral, vai aparecer todas as perguntas que tem nesse formulário que eu selecionei. Então, eu vou escolher aqui, essa questão, julgue as afirmativas como verdadeiras ou falsas, e importar. Então, ele traz aqui para mim, a pergunta, as afirmativas, as colunas, que tipo de questão que eu usei, se for de múltipla escolha, grade, e já a chave de resposta. Então, ele traz todas as informações do jeito que estava lá no outro formulário. Então, se você já tem a pergunta, se você já utilizou, você pode importar para outro formulário, que isso daí agiliza bastante o trabalho. Como eu não sou da área de humanas, essa questão, na verdade, de química, Então, eu vou pegar aqui e vou excluir ela do formulário, porque ela não faz parte, dessa atividade. Então, como nós vamos utilizar um formulário, arquivos compartilhados, a gente precisa ter esse cuidado de toda vez que for fazer, incluir alguma coisa, modificar, prestar atenção no que está fazendo para não atrapalhar, para não estragar o trabalho do colega que está usando esse formulário também. E antes de fechar o formulário, a gente sempre tem que observar essa mensagem aqui, Todas as alterações foram salvas no Google Drive, porque ele salva automaticamente, então a gente não consegue recuperar as versões anteriores.
tá bom? Então, sempre ter bastante responsabilidade na hora de mexer nos formulários e nos arquivos que estão no Drive, porque aí você modifica para todo mundo. Sobre o formulário, a gente já encerrou. Então, a gente vai voltar lá na pastinha, né? Então, aqui a gente tem o formulário para todas as séries que a gente tem no noturno e cada professor vai acrescentar ali as suas questões. A gente já tem até aqui, ó, um formulário onde o professor já acrescentou as questões que ele colocou, tá certo? Aí tá vendo, as questões ficaram aqui logo abaixo e o nome e a turma, né, vieram para cá. Então depois eu vou ajeitar essas questões, então a gente precisa sempre de um tempo, à medida que vocês vão colocando, né, o pedagogo ou o responsável pela postagem da atividade, aí consertar e adequar as questões direitinho, tá bom? E sempre prestando bastante atenção no que a gente está fazendo. Então, voltando aqui, ó, para a pastinha humanas, dentro de cada pasta vai ter um arquivo aqui com as orientações. Então, que orientações são essas? Né? É sobre as atividades, algumas coisinhas que a gente precisa saber. Então, o tema da 13ª semana é educação ambiental. Quantas questões cada disciplina vai colocar no formulário? A princípio, 2. Só que tem disciplinas, né? Tem séries que acabam não tendo todas as disciplinas da área, né? Por exemplo, na primeira etapa só tem matemática de ciências da natureza, então não dá para ser só 2 questões, os professores vão colocar uma quantidade maior. Então, vai depender muito de quantas disciplinas, né, a série tem, mas no normal, no geral, 2 questões cada uma. Se o professor quiser colocar 3, é possível também, lembrando que o máximo de questões tem que ser sempre 10. O prazo que as questões devem estar no formulário vai ser diferente para cada área, porque agora, né, cada área vai postar a atividade no seu dia de planejamento. Então, humanas na terça, natureza e matemática na quarta e linguagens na quinta. Dessa forma que esses prazos são um pouquinho diferentes e sempre lembrando de colocar as atividades com antecedência para que o pedagogo e quem está ajudando o pedagogo possa, né, observar e acertar alguma coisinha que precisar. E aí, gente, como é uma atividade interdisciplinar, a gente precisa que alguns professores fiquem responsáveis pelas postagens nas salas, né, de cada série. Então, aqui tem uma escalinha, né, isso daqui não é fixo, tá? A gente pode organizar melhor. Aqui tem interrogação, porque eu não sei quais professores da área dão aula, né, para a segunda etapa, terceira etapa, então aí o Hugo organiza melhor. Quem tiver disponibilidade de fazer a postagem pode colocar seu nome também aqui, é tranquilo. Qual observação a gente precisa prestar bastante atenção? Né? Os alunos, eles não vão saber aonde procurar essas novas postagens. Então, a gente vai criar novos tópicos dentro da sala de aula. Como que a gente faz isso? Né? Então, aqui eu vou abrir o Google Sala de Aula, né? No Google Sala de Aula, desculpa, eu abri o Drive. No Google Sala de Aula, eu vou escolher uma turma aqui aleatória que eu tenho para mostrar para vocês como a gente pode fazer. Então, eu vou aqui em atividade, criar atividade. Então, eu vou colocar o título dessa nova atividade. Qual vai ser o título da atividade? APNP Semana 13, Educação Ambiental, né? Que é o tema da atividade interdisciplinar. Aí, aqui eu coloco o título, né? Eu posso copiar lá e colar aqui. Nas instruções, eu falo que é uma atividade interdisciplinar sobre educação ambiental, que vai contemplar as disciplinas tal, tal e tal, coloco algum incentivo para os alunos fazerem. Aí aqui a gente vem na setinha e escolhe todas as turmas, né, daquela série, por exemplo. Vai ser para o terceiro ano, só tem um, né? Então, eu vou fazer junto o terceiro ano e terceira etapa. Aí eu vou lá e clico em todas as turmas, né, que eu vou colocar aquela postagem. Pontos sem nota,
Data de entrega, a gente normalmente dá o prazo de uma semana, então aí, né, verifica direitinho qual a data que vai dar o prazo de uma semana. E aqui, ó, no tópico, a gente vai em criar tópico. Aí você vai criar o tópico aqui e escrever, por exemplo, né, ciências humanas. Então aí você já configurou toda essa partezinha aqui do lado, já colocou o título, as instruções, você vai adicionar o formulário. Então você vem aqui em adicionar Google Drive. No Google Drive, você escolhe a opção Drives compartilhados. A pastinha vai ser APNPs noturno. Então, eu estou dando exemplo de humanas, né? Então, eu vou vir aqui na pastinha humanas, 13ª semana, e vou escolher o formulário aqui que é da terceira etapa, por exemplo. E vou adicionar ele, e aí ele vai aparecer aqui na minha atividade. Então, recapitulando, escrever o título da atividade, colocar as instruções, escolher quais são as turmas, né, que eu dei o exemplo das terceiras etapas, sem nota, a data de entrega é o prazo de uma semana e o tópico você vai criar o tópico novo para a sua área, tá ok? E aqui a gente vem e adiciona do Google Drive o formulário. Aí a gente vem em drives compartilhados, APNPs noturno, humanas ou linguagens ou natureza, a área que você for, né? 13ª semana e escolhe o formulário referente à série que você está fazendo a postagem. Tá ok? Aí é só criar a atividade, como isso daqui é só uma demonstração, eu vou fechar sem criar, sem salvar nada, tá? E acredito que essas são as instruções para a gente fazer a postagem, tá bom? Outra coisa é que isso foi específico, né, para quem vai postar a atividade interdisciplinar. E os outros professores, o que eles podem fazer, né? Eu achei que a gente estava em linguagens, mas na verdade a gente está em humanas, linguagens, eu confundi todas as áreas aí, gente. Mas aí cada área tem o seu arquivo direitinho, as suas atividades, os seus formulários, tá bom? E aí, gente, cada professor vai criar uma atividade ou material lá dentro do tópico da sua disciplina para informar para os alunos que a sua atividade vai ser uma atividade interdisciplinar e vai estar lá naquele tópico específico da sua área. E aqui eu vou colocar o link desse vídeo que eu estou gravando para vocês, para quando vocês quiserem, né, recapitular alguma coisa, tirar alguma dúvida. No geral, acho que essas são as informações, espero que tenha ajudado, né, tirar as dúvidas de vocês. E é isso.